Capítulo 4. O poder que nos transforma. Tesouro em vasos de barro. O poder de Deus está além da compreensão humana. Nossa mente limitada jamais poderá abarcar toda a grandeza do seu poder infinito. Por isso, a atitude correta não é tentar explicá-lo por completo, mas nos render em humildade diante de sua soberania. Quando falamos sobre o poder de Deus, nosso objetivo não é reduzi-lo a explicações humanas, mas meditar nas Escrituras, onde Ele mesmo revela sua majestade. A Bíblia está cheia de relatos que mostram esse poder em ação. Desde a criação até os milagres de Jesus, vemos como o Senhor agiu de maneira sobrenatural na história. Cada narrativa é um convite para reconhecermos a grandeza de Deus, confiarmos na sua fidelidade e encontrarmos encorajamento na certeza de que nada é impossível para Ele. Mesmo que não possamos compreender totalmente o poder de Deus, podemos descansar no fato de que Ele é ilimitado e insondável. Não devemos tentar encaixá-lo em nossas medidas humanas, mas sim confiar que Ele sabe o que faz e que seu poder se manifesta em nossas fraquezas. Por isso, somos chamados a nos render diante dele e buscar intimidade com o Senhor. Ao meditarmos nas Escrituras, encontramos direção, consolo e segurança. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 22, versículo 29, que muitos erram porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa advertência continua atual. As palavras de Jesus nos lembram que o conhecimento da palavra e o reconhecimento do poder de Deus caminham juntos. As Escrituras revelam quem Deus é, quais são os seus propósitos e como devemos viver. Já o seu poder nos mostra que Ele é capaz de realizar coisas além da nossa capacidade. Quando conhecemos tanto a palavra quanto o poder de Deus, estamos preparados para enfrentar desafios, discernir o engano e viver segundo a vontade do Senhor. Essa combinação é um convite a uma vida de confiança, aprendizado e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Atos capítulo 8, versículos 9 e 10 mostram um exemplo contrário. Simão, em Samaria, usava magia para enganar o povo, e muitos o chamavam de o poder de Deus, que se chama grande. Essa ilusão revela o perigo de buscar manifestações sobrenaturais sem o fundamento das Escrituras. O povo confundiu truques mágicos com o verdadeiro poder de Deus. Eles ficaram impressionados com demonstrações externas, mas perderam de vista a verdade espiritual. Esse episódio é uma advertência para nós. Não podemos basear nossa fé em experiências superficiais ou enganosas. O verdadeiro poder de Deus só pode ser conhecido quando estamos firmados na palavra. É a partir dela que discernimos o que vem de Deus e o que é apenas ilusão. Assim, evitamos a idolatria e caminhamos em obediência ao Senhor que revela seu poder de maneira real e transformadora. O poder que não depende de mim. Um aspecto fundamental do poder de Deus é que ele não depende de nós. Diferente do poder humano, que pode ser conquistado, controlado ou perdido, o poder de Deus é eterno, absoluto e não está sujeito às nossas limitações. Ele é parte da essência divina e não pode ser manipulado por ninguém. Muitas vezes, as pessoas caem na ilusão de que podem controlar o agir de Deus através de rituais, fórmulas ou até mesmo pela repetição de certas palavras. Essa visão distorcida cria uma falsa expectativa de que o poder do Senhor pode ser ativado como se fosse uma ferramenta à disposição do homem. A verdade é que o poder de Deus é totalmente independente de nós. Ele não pode ser acionado como um botão ou desligado como um interruptor. Seu poder está sempre ativo, porque vem da sua própria natureza e não depende da vontade ou da capacidade humana. Isso nos ensina a confiar e não a tentar manipular. O Senhor age segundo a sua vontade, no tempo certo, para cumprir os seus propósitos. O nosso papel é crer, obedecer e nos render à sua soberania, sabendo que Ele sabe exatamente o que faz. Essa certeza traz descanso e segurança. Não precisamos carregar o fardo de fazer Deus agir. O poder já é dele e já está em movimento. O que precisamos é viver debaixo dessa verdade, confiando em seu cuidado e nos colocando em suas mãos todos os dias. Poder de salvação. Entre as manifestações do poder de Deus, nenhuma é tão grandiosa e impactante quanto o poder de salvação. O Novo Testamento utiliza a palavra grega dynamis, para descrever esse poder. Ela significa força inerente, uma capacidade que faz parte da própria essência de algo. Isso nos mostra que o Evangelho não apenas proclama a mensagem da salvação, mas carrega em si mesmo o poder real de salvar. Paulo afirma em Romanos capítulo 1, versículo 16, "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê."
Aqui vemos que a salvação não depende de obras humanas, nem de esforço próprio, mas da mensagem da cruz. O Evangelho é suficiente em si, porque é a revelação da graça de Deus. Esse poder se torna realidade quando a pessoa crê em Jesus e se entrega inteiramente a Ele. Não é um poder abstrato ou distante, mas algo vivo que atua no coração, transformando vidas de forma concreta. O Espírito Santo abre os olhos espirituais, convence do pecado e conduz à fé. Assim, a salvação é o resultado direto da ação sobrenatural de Deus em nós. Para ilustrar, podemos pensar no dínamo, um aparelho que gera energia elétrica sem depender da força do operador. O Evangelho funciona de forma parecida. Ele tem em si o poder de salvar e não depende da eloquência de quem o prega. O poder está na mensagem, não no mensageiro. Outro texto importante é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Aos olhos do mundo, a cruz pode parecer fraqueza ou insensatez. Mas para quem crê, ela é a maior demonstração do poder de Deus, pois vence o pecado, destrói a condenação e abre o caminho seguro para a vida eterna. Esse poder de salvação transcende completamente a sabedoria humana. Ele não depende de mérito pessoal, posição social ou grau de conhecimento. Qualquer pessoa pode receber esse presente, pois ele é fruto do amor eterno e da graça abundante de Deus. O Evangelho é inclusivo e alcança a todos, ricos e pobres, doutores e simples, todos que depositam sua fé em Cristo. Na prática, esse poder se manifesta quando o pecador é liberto da culpa, reconciliado com Deus e transformado em uma nova criatura. É o Espírito Santo quem aplica essa obra ao coração, trazendo convicção profunda, despertando a fé e capacitando o crente a viver em obediência ao Senhor. A salvação não é apenas uma promessa futura, mas uma transformação real, presente e contínua. Por isso, podemos confiar que o Evangelho tem poder real. Não precisamos acrescentar nada para torná-lo mais eficaz. Basta anunciá-lo com fidelidade e viver de acordo com ele. Esse poder é ativo, dinâmico e capaz de mudar destinos, restaurar famílias e conduzir pessoas à eternidade com Deus. Poder do batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu aos discípulos que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Essa promessa não se limitava apenas a um grupo específico do passado, mas é válida para todos os que creem em Cristo. A palavra usada para poder é dynamis, termo grego que transmite a ideia de força sobrenatural, capacidade que vai além do humano e energia transformadora dada por Deus. O batismo no Espírito Santo é exatamente essa experiência em que o crente é revestido pelo poder de Deus. Ele não depende de esforço humano, nem de fórmulas ou rituais, mas é uma dádiva divina. O Espírito Santo envolve a vida do cristão, capacitando-o para viver em santidade, servir com eficácia e testemunhar de Cristo com ousadia. Nos evangelhos, vemos os discípulos ainda inseguros e temerosos, especialmente após a morte de Jesus. Mas em Atos, depois do Pentecostes, esses mesmos homens se tornaram corajosos, cheios de autoridade espiritual e dispostos a entregar suas vidas pelo evangelho. O que fez a diferença foi o batismo no Espírito Santo. Esse poder continua agindo hoje. Ele nos ajuda a vencer a timidez, fortalece nossa fé diante das dificuldades e nos capacita a compartilhar o Evangelho de forma clara e impactante. O Espírito Santo não apenas nos consola, mas nos equipa para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. O batismo no Espírito Santo não deve ser entendido apenas como uma experiência intensa ou emocionante, mas como uma capacitação prática e essencial para a vida cristã. Ele nos concede discernimento, coragem, sensibilidade espiritual e poder para cumprir com eficácia a obra de Deus. É o próprio Senhor nos garantindo: você não vai sozinho, eu vou com você em cada passo da caminhada. Para ilustrar esse poder, podemos pensar na dinamite. Assim como a palavra dynamis, dinamite vem da mesma raiz grega. Quando pensamos em dinamite, lembramos de explosão, impacto e transformação do ambiente. Da mesma forma, o poder do Espírito Santo transforma o coração humano, quebra correntes espirituais e muda realidades que pareciam impossíveis. Esse poder, porém, não pode ser manipulado ou controlado pelo ser humano. Assim como ninguém consegue dominar a explosão de uma dinamite, ninguém pode determinar de que forma o Espírito deve agir. Ele é soberano, atua segundo a vontade de Deus e reparte os dons espirituais conforme lhe agrada. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 11, Paulo apresenta a diversidade dos dons espirituais, citando entre eles sabedoria,
conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação. Todos esses dons são manifestações diretas do Espírito Santo agindo na igreja. Eles não procedem de nossa própria capacidade, mas do poder de Deus operando em nós e através de nós para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons têm um propósito claro e definido: edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. Eles não foram concedidos para exaltar ou enaltecer aqueles que os recebem, mas para servir com dedicação ao corpo de Cristo. Quando são usados com amor, humildade e submissão ao Senhor, os dons espirituais se tornam ferramentas poderosas para fortalecer os irmãos na fé e alcançar os que ainda estão perdidos. O batismo no Espírito Santo também nos conduz a uma vida de comunhão mais profunda e íntima com Deus. Ele intensifica nossa sensibilidade espiritual, fortalece nossa fé, nos auxilia a orar com maior fervor e nos concede poder para resistir às tentações. É a força sobrenatural que nos sustenta no dia a dia da caminhada cristã, renovando nossa esperança e nos mantendo firmes no Senhor. Esse poder está disponível para todos os que crerem e buscarem sinceramente ao Senhor. Ele não depende de posição social, nível de conhecimento ou qualquer mérito humano, mas unicamente da graça de Deus. Todo aquele que deseja viver uma vida plena e cheia do Espírito pode clamar e se entregar com confiança, certo de que o Senhor é fiel para cumprir sua promessa. Portanto, o batismo no Espírito Santo é um presente indispensável para o cristão. Ele nos capacita a testemunhar, nos fortalece na fé, nos guia em santidade e nos torna instrumentos úteis no reino de Deus. É vivendo cheios do Espírito que mostramos ao mundo o poder transformador do Evangelho. O poder que depende de mim. Até aqui refletimos sobre o poder de Deus que não depende de nossa capacidade, como o poder da salvação e o poder do batismo no Espírito Santo. Esses são presentes concedidos unicamente pela graça divina, vindos diretamente do Senhor, e não estão relacionados ao mérito humano, nem ao nosso esforço pessoal. Mas há também um tipo de poder que requer de nós uma resposta consciente e ativa. Ele exige decisão firme, obediência constante e postura correta diante de Deus. Não acontece de forma automática, mas está disponível a todo aquele que escolhe viver em Cristo e andar diariamente de acordo com a sua vontade. Esse poder é descrito na Bíblia por outra palavra grega além de dinamis. Trata-se de exousia, que pode ser traduzida como autoridade, permissão ou direito legal. Não se trata apenas de força, mas de posição e legitimidade. Enquanto o dinamis fala da energia sobrenatural do poder de Deus, o exousia fala da autoridade concedida por ele. É o poder que recebemos para agir em seu nome e cumprir os seus propósitos na terra. Essa autoridade não é fruto do nosso mérito ou capacidade, mas da nossa posição em Cristo. Quando cremos em Jesus, recebemos não apenas salvação, mas também o direito de viver e agir como filhos de Deus. A Bíblia mostra que Jesus exercia essa autoridade de forma evidente e incontestável. Suas palavras tinham impacto e peso porque eram acompanhadas de autoridade divina. As pessoas percebiam claramente que ele falava de maneira diferente dos líderes religiosos de sua época, reconhecendo nele algo verdadeiro, poderoso e único. Ele curava, expulsava demônios e pregava o reino com autoridade. O exousia de Jesus não era apenas reconhecido pelos homens, mas até pelos espíritos malignos que se submetiam à sua ordem. Essa mesma autoridade foi compartilhada com os discípulos. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: "Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo." Isso significa que o cristão não precisa viver em medo, mas pode andar em vitória. O exousia é, portanto, o poder que depende de nós. Deus nos concedeu autoridade, mas cabe a cada crente decidir se vai usá-la ou não. É como uma chave. De nada adianta recebê-la se não for usada para abrir a porta. Exercer a autoridade espiritual exige fé genuína e confiante. Precisamos crer firmemente no que Deus declarou e agir em plena conformidade com a sua palavra. Se permitirmos que o medo ou a dúvida nos paralisem, jamais experimentaremos a plenitude dessa autoridade que o Senhor nos concedeu. Os apóstolos também são exemplos claros dessa autoridade. Pedro e João, diante do coxo que estava à porta do templo, não ofereceram ouro nem prata, mas declararam com fé e poder no nome de Jesus: "Levanta-te e anda." O resultado foi um milagre extraordinário que não apenas transformou a vida daquele homem, mas impactou profundamente toda a cidade.
Da mesma forma, nós também somos chamados a viver em fé e obediência diante do Senhor. Ele nos concedeu autoridade espiritual para repreender o mal, proclamar libertação aos cativos, orar com confiança pelos enfermos e caminhar como verdadeiras testemunhas do reino de Deus. Esse poder não deve ser confundido com arrogância. Ele não é usado para exaltar a nós mesmos, mas para glorificar a Deus. O exousia é exercido com humildade e submissão, lembrando que a fonte é sempre o Senhor. Quando entendemos e praticamos esse poder, vemos mudanças em nossa vida espiritual. Passamos a viver com mais firmeza, a enfrentar as batalhas da fé com confiança e a ser instrumentos de transformação onde Deus nos coloca. O poder que depende de nós é, em essência, a escolha de usar a autoridade que já recebemos em Cristo. Deus já nos deu a posição, já nos concedeu a chave. Agora, cabe a nós crer, obedecer e agir para que o seu reino seja manifestado através de nossas vidas. Poder de filho. A Bíblia nos mostra que existe um poder ligado à filiação espiritual, e esse poder depende da nossa resposta pessoal. João capítulo 1, versículo 12 declara: "Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." Esse texto revela que o poder de ser filho é oferecido por Deus, mas precisa ser recebido. Esse poder é chamado de exousia, que significa autoridade, direito ou permissão. Não é apenas força sobrenatural, mas um direito legal concedido por Deus àqueles que creem em Cristo. Quando recebemos Jesus, passamos a ter a autoridade de viver como filhos do Pai. Ser filho de Deus não é uma condição automática ou herdada naturalmente. Não nascemos já inseridos na família espiritual do Senhor. É necessário dar um passo de decisão consciente, receber a Cristo como Salvador e Senhor da vida. Essa escolha de fé abre as portas para o exercício do poder de filiação e para desfrutar dos privilégios de ser filho de Deus. Ao crermos em Jesus e reconhecê-lo verdadeiramente como Filho de Deus, ativamos esse poder transformador em nossa vida. É um ato de fé e entrega total, no qual deixamos para trás a velha vida marcada pelo pecado e assumimos a nova identidade que recebemos em Cristo, vivendo como filhos renovados pelo seu amor. Esse poder nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Passamos a participar de sua natureza divina e a desfrutar plenamente dos privilégios que acompanham nossa nova posição diante do Pai. Somos acolhidos e incluídos de forma definitiva na família espiritual do Senhor. É importante entender que tudo isso é resultado da graça divina. Não é algo que conquistamos por mérito, nem fruto de esforço humano. Ser filho é um presente de Deus, oferecido gratuitamente àqueles que creem. Ao mesmo tempo, é verdade que essa filiação exige uma resposta de fé. Deus oferece, mas nós precisamos acolher. É uma combinação de graça divina e decisão humana. Ele abre o caminho, mas cabe a nós entrar. Até mesmo a capacidade de crer vem do Senhor. Ele é o autor da fé e nos habilita a responder ao seu chamado. Quando aceitamos esse dom, estamos reconhecendo que nossa salvação é totalmente obra da graça. O poder de ser filho, portanto, é algo que depende da nossa escolha de crer, mas que também depende da capacitação que Deus nos concede. Não existe espaço para orgulho, apenas para gratidão. Receber esse poder envolve humildade. É se render diante de Deus, abrir o coração e confiar no seu amor. É reconhecer que sem Cristo nada podemos fazer, mas que nele temos uma nova identidade. Ser filho de Deus não é apenas um título religioso ou uma identidade simbólica. É uma posição real de intimidade que envolve relacionamento constante, comunhão profunda e vida diária com o Pai. Esse é o grande privilégio que nos é concedido gratuitamente pela fé em Cristo. Quando tomamos posse desse poder, experimentamos uma transformação completa e verdadeira. Nossa vida ganha um novo propósito: viver de acordo com a vontade do Pai, refletir seu caráter em nossas atitudes e ser luz diante do mundo, testemunhando a obra de Cristo em nós. Isso significa deixar para trás a antiga forma de viver, marcada pelo pecado, pela rebeldia ao dia e pela distância de Deus, e assumir uma vida de santidade, obediência e comunhão com o Senhor. A filiação divina traz consigo responsabilidade, além do privilégio, chamando-nos a viver de modo digno como filhos de Deus. Cada filho é chamado a manifestar o caráter do Pai. Assim como uma criança carrega traços da família biológica, o Filho de Deus deve carregar em si os traços espirituais do Pai Celestial: amor, graça, bondade e justiça. O poder de ser filho, portanto, não é apenas um direito recebido, mas uma identidade vivida.
Ele nos transforma de dentro para fora, nos chama à responsabilidade e nos coloca no centro do propósito eterno de Deus. Poder sobre o inimigo. O poder sobre o inimigo é uma das promessas mais claras feitas por Jesus aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele declara: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Essa é uma palavra de autoridade e vitória. O termo usado aqui para poder é exousia, que significa autoridade delegada. Jesus está declarando que todos aqueles que pertencem a ele recebem autoridade espiritual legítima, dada pelo próprio Deus, para resistir firmemente e vencer as forças malignas que se levantam contra nós. As serpentes e escorpiões representam os ataques espirituais, as armadilhas e as tentações lançadas pelo inimigo contra os filhos de Deus. Ao usar essa linguagem, Jesus nos mostra que nenhum ataque do maligno é capaz de superar o poder e a autoridade que ele mesmo nos concede para resistir e vencer. No entanto, esse poder não é automático. Ele precisa ser exercido de forma consciente e ativa. Não basta apenas conhecer a promessa. É necessário tomar posse dela em fé e agir em obediência a Deus. A autoridade espiritual é real e efetiva. Ela não é apenas um discurso religioso, mas uma verdade prática que deve ser vivida no dia a dia. O cristão não precisa viver dominado pelo medo ou pela opressão. Em Cristo, recebemos a plena capacidade de resistir ao diabo e vencer todas as suas estratégias malignas. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos lembra: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso nos mostra que a verdadeira autoridade espiritual está diretamente ligada à nossa submissão ao Pai, fonte de todo o poder. Exercer essa autoridade exige fé genuína e confiança total no que Jesus afirmou. Precisamos crer que suas palavras são verdadeiras e que o seu poder opera em nós de forma real e constante. Sem essa fé firme, permanecemos vulneráveis ao engano e à intimidação do inimigo, incapazes de usar a autoridade que o Senhor nos concedeu. Também é indispensável ter discernimento espiritual. Nem toda luta que enfrentamos é física ou visível. Muitas batalhas acontecem de forma intensa no campo espiritual. Por isso, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e atentos à direção clara da palavra de Deus para agir com sabedoria. A santidade é outro aspecto essencial da vida cristã. Quem permanece em comunhão com o pecado acaba perdendo a autoridade espiritual. A exousia é fortalecida quando andamos em obediência ao Senhor e buscamos diariamente uma vida de pureza diante dele. Humildade também é fundamental. Nossa autoridade não vem de nós mesmos, mas de Cristo. Exercemos poder sobre o inimigo não para nos exaltar, mas para glorificar a Deus. Essa autoridade deve ser sempre exercida com amor, compaixão e humildade. O objetivo nunca é humilhar ou exaltar a si mesmo, mas libertar as pessoas do domínio do inimigo e conduzi-las à graça salvadora e ao perdão que somente existem em Cristo. É importante lembrar que a autoridade espiritual é uma responsabilidade sagrada e séria. Não podemos negligenciá-la nem tratá-la com descuido, muito menos subestimá-la. Fomos chamados pelo Senhor para vigiar com atenção, resistir ao inimigo e batalhar firmemente pela fé que nos foi confiada. A vitória contra o inimigo já foi plenamente conquistada na cruz por Jesus. Quando exercemos autoridade em Cristo, não estamos conquistando algo novo, mas apenas aplicando a vitória que Ele já nos concedeu. Trata-se de uma luta de fé, travada com a certeza de uma vitória já garantida pelo Senhor. Devemos, contudo, estar sempre guiados pela direção do Espírito Santo. Nem todo confronto espiritual deve ser iniciado por nossa própria vontade. É necessário discernir o tempo certo e a maneira adequada de agir. Assim, permanecemos alinhados com a vontade de Deus e agimos com sabedoria. Nosso objetivo final não é vencer batalhas por orgulho pessoal, mas cooperar com o plano de Deus e honrar o nome de Jesus. A autoridade espiritual é sempre para a glória do Senhor e para a expansão do seu reino. Tesouro em vasos de barro. Nesses dois aspectos do poder de Deus, podemos tirar conclusões que moldam profundamente nossa caminhada espiritual. De um lado, a salvação e o batismo no Espírito Santo não dependem de esforço humano, mas são dádivas concedidas pela graça divina, presentes gratuitos que recebemos do Senhor. O que cabe a nós é pregar o Evangelho, anunciar o amor de Cristo e buscar os dons espirituais que fortalecem a igreja. A obra de convencer e transformar é exclusivamente de Deus.
Do outro lado, o poder de ser filho de Deus e o poder sobre o inimigo exigem de nós uma postura ativa. Cristo já venceu, mas é necessário que tomemos posse dessa autoridade. Paulo descreve essa realidade em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, quando fala de tesouros guardados em vasos de barro. Nós, frágeis e limitados, carregamos em nosso ser a excelência do poder divino. A fragilidade do vaso não é um defeito, mas parte do plano. É nesse contraste que se revela que o poder não vem de nós, mas de Deus. Essa consciência nos conduz à humildade. Não podemos nos gloriar de nada, pois sabemos que somos incapazes de manifestar a glória divina por nossas próprias forças. Ser vaso de barro nos lembra de que nossa missão jamais é exaltar a nós mesmos, mas proclamar unicamente Cristo como Senhor. Somos apenas instrumentos frágeis, servos humildes a serviço do reino, chamados a refletir a glória de Deus, e não a nossa própria. A luz que brilha em nossos corações não tem origem humana, mas vem unicamente de Deus. É Ele quem dissipa as trevas, ilumina nossa vida e revela de forma poderosa a glória de Cristo em nós, para que sejamos testemunhas vivas do seu amor. Quando reconhecemos que não existe poder algum em nós mesmos, deixamos de buscar méritos pessoais e passamos a depender inteiramente do Senhor, glorificando somente a Deus por tudo o que Ele realiza em nossa vida. Essa entrega abre espaço para que o poder extraordinário de Deus se manifeste de maneira clara em meio às nossas limitações humanas. O vaso é frágil e passageiro, mas o tesouro que carregamos dentro dele é eterno, vindo diretamente do Senhor. O testemunho se torna ainda mais poderoso quando fica claro que a obra realizada não é humana, mas divina. Toda glória se volta para o Senhor. Assim, somos chamados a viver como vasos humildes e conscientes de nossa dependência, refletindo a excelência do poder de Deus e rendendo a Ele toda a honra e louvor.